Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro, agora são exatamente 8 horas e 11 minutos e eu resolvi fazer esse vídeo aqui fora do combinado, porque eu costumo colocar vídeos às segundas e às quintas. Então, eu vou criar uma playlist chamada lá, Fora do Combinado, que é quando eu resolver falar sobre algum assunto nada a ver com nada do que eu falo aqui no canal. E hoje, aqui no canal Sofia Golfeto, né? Sejam todos bem-vindos. Eu não fiz roteiro, eu não tô vendo nada. Eu escrevi umas coisinhas aqui muito básicas para eu não esquecer. Mas eu vim fazer esse vídeo aqui porque hoje, dia 25 de setembro, é dia do rádio. É também aniversário do Luiz André e do André Luiz, que são filhos de uma grande amiga minha, a Kátia, lá de Pouso Alegre. Então, meninos, parabéns para vocês, o meu beijo. E também é aniversário da Márcia Cisi, da Web Guia, que eu coloco aqui embaixo, que iniciou o meu canal, que montou toda a plataforma do YouTube aqui para mim. Então, Márcia, beijo para você, beijo para todo mundo que está fazendo aniversário hoje, mas um beijo muito mais do que especial para todas as pessoas que direta ou indiretamente colaboraram com a história do rádio aqui no nosso país. O rádio é um instrumento, né, um equipamento que faz parte da vida de todo mundo. Olha, veio TV, veio internet, veio videogame, veio um monte de coisa e o rádio nunca, jamais perdeu o seu espaço. Muito pelo contrário, ele está se renovando, né, a cada tempo, a cada coisa que vai aparecendo, e ele continua aí firme e forte. Eu sou da época onde o pessoal ouvia radinho de pilha. Você via o pessoal na rua andando de bicicleta, ou indo para o trabalho, tudo com radinho de pilha colado aqui, para ouvir as notícias, saber da previsão do tempo, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso daí, ouvir Zé Béttio. Gente, eu era criança e depois já pré-adolescente, adolescente, eu ficava muito brava com a minha mãe, porque era 6 horas da manhã, ela ligava o rádio no programa do Zé Béttio, joga água nele, dona, e tinha galinha, galo cantando, e ele batia panela, era divertidíssimo. Hoje eu vejo como divertido, naquela época eu ficava muito brava, porque eu achava um negócio assim horroroso, né? Aí eu não me lembro se era na Jovem Pan, mas depois, não, acho que era na Bandeirantes, não lembro. Depois do programa do Zé Béttio vinha Gil Gomes e estes. Aí ficava lá o Gil Gomes 1 hora, fazendo toda aquela é, é, programa policial, né? E o Gil Gomes, ele nem era repórter policial, né? Ele se transformou nisso porque teve um assassinato, aconteceu alguma coisa lá num prédio de uma rádio que ele trabalhava e ele resolveu fazer a cobertura daquela muvuca que estava acontecendo dentro do prédio e dali para frente ele mudou, né? Totalmente a história jornalística dele, né? E depois então tinha o Zé Béttio, depois vinha o Gil Gomes e depois vinha um outro programa que eu não lembro agora quem que fazia. E como eu não pesquisei, né, eu simplesmente liguei a câmera aqui para gravar para vocês. Era um programa que falava sobre várias coisas, sobre notícia. Então tinha o horóscopo com Omar Cardoso, né? De vez em quando, acho que a Zória Onara também falava lá. E aí esse programa ia das 9 até o meio-dia, né? E tinha previsão do tempo e uma série de coisas. Tirando isso, tem uma coisa aí muito interessante, a minha mãe conta muito isso, né? Que quando a gente estava aí na Segunda Guerra Mundial, as pessoas, não era comum você ter rádio dentro de casa. E o rádio não era um aparelhinho, o rádio era um móvel, assim como depois também foi a televisão, também foi o toca-disco, que era o toca-disco com rádio, né? Era um móvel mesmo, né? Então era aquele rádio enorme e não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar, principalmente para quem morava no interior, como era o caso da minha mãe, morava lá na usina Junqueira, Ribeirão Preto, né?
Então aí o que acontecia? Por exemplo, um vizinho tinha o móvel, o rádio, né? E aí de vez em quando entrava lá, porque também não ficava programação 24 horas por dia, com as notícias da guerra. Então os vizinhos se juntavam ou na janela da casa, para o lado de fora, ou às vezes dentro da sala, em volta do rádio, para poder ouvir as notícias da guerra, e mesmo assim eram notícias que já estavam há algum tempo, né, desatualizadas, não é que nem hoje que acontece um negócio ali, daqui 10 minutos, 1 hora no máximo, o mundo inteiro está sabendo o que está acontecendo, né, é, acontecendo, seja verdade ou mentira, tudo é espalhado rapidamente. Naquela época, a dificuldade de comunicação era muito, muito, muito grande, né? Aí depois, com o tempo, o rádio foi se popularizando, foi ficando uma coisa de fácil acesso, e quando a TV chegou, ela era cara. Tanto é que a TV tinha horário certo para entrar no ar, as programações certas para entrar no ar, e as pessoas também se juntavam na janela das casas, pro lado de fora, na calçada, para poder ver a TV de uma família que tinha dinheiro para comprar um aparelho de TV, porque era uma coisa absurda, né? Mas o rádio faz parte da vida de todo mundo, de todo mundo. A gente ouve rádio no carro, ouve notícia, no trabalho, em qualquer lugar. Então o rádio, por mais antigo que ele seja, né, ele sempre fez, faz e fará parte da vida das pessoas enquanto esse instrumento de comunicação existir, né? Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. O Zé Bétio, as Copas do Mundo, né, de futebol, eram transmitidas pelo rádio, então as pessoas também se juntavam para ouvir toda aquela interferência que não dava para você entender direito o que estava acontecendo. E só existia a rádio AM. A rádio FM, a frequência modelada, ela veio para a nossa realidade em meados da década de 70, né? Então eram 2 rádios só que tinha, que eu estou tentando lembrar o nome aqui agora, eu não me lembro. O que eu sei é que na década de 80 a rádio FM estava assim bombando, já no final da década de 70, né? E você estava ouvindo a música para você poder gravar na fita cassete, né? Que você colocava o aparelho de gravar, que era manual, você tinha que apertar assim para ir para lá, para cá, para poder rodar a fita cassete. E aí você estava lá, ia começar a música, né? O cara avisava, ai, agora vamos ouvir, não sei o que, não sei o que. Aí você ligava para gravar, e quando estava lá no meio da música, o cara falava o nome da FM, né? É o Dourado FM. E aí então você gravava a música para poder ouvir depois com o locutor falando o nome da rádio. Gente, olha, eu tenho certeza que muita, muita, muita gente aqui que está me ouvindo curtiu isso. Eram bons tempos, eram tempos assim que a gente tinha dificuldade para conseguir as coisas, mas tinha um gostinho diferente de hoje, sabe? Era uma coisa totalmente diferente, né? Tinha um programa, eu acho que era na Jovem Pan, e tinha um cara, eu acho que não era o Serginho Leite, eu não me lembro, eu acho que era. Eu ligava para ele toda noite, e quando ele ia colocar uma música, eu já pegava o telefone e ligava lá e ficava batendo papo, ó. Aí quando eu entrava, ele tinha que falar alguma coisa, eu ficava na linha esperando, aí ele entrava com a música de novo, a gente continuava a bater papo. Isso eu devia ter o quê? Uns 15, 16 anos por aí, nem me lembro. Agora, tinha novela de rádio, né? Eram as radionovelas. As novelas antes da TV era tudo no rádio. E os sons eram feitos tudo ali na hora. Era ao vivo, tinha plateia, tá? Tinha plateia nas radionovelas, né? O pessoal ficava sentado no teatro e os artistas, eles ficavam em pé na frente do microfone somente interpretando. Não tinha cena, não era um teatro, era no microfone mesmo, né? Então eu tenho certeza aí que para quem tiver vontade de conhecer um pouco e tudo, é só entrar na internet que vai conseguir muita informação. Mas eu estou falando tudo isso, na verdade, porque além de amar o rádio, né, eu quero fazer aqui a minha homenagem. Isso aqui não para. Eu quero fazer a minha homenagem ao Dia do Rádio, né? Através de uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e que eu tenho certeza que todo brasileiro acima de 30 anos
conhece ou ouviu falar, mesmo que não conheça a figura, mas conhece a voz e sabe, né, de quem ele é, que é o Narciso Vernizzi, o homem do tempo. O Narciso Vernizzi tem uma história linda no rádio. Ele começou trabalhando com a parte esportiva, ele foi o primeiro jornalista que trouxe a público o conhecimento de outros esportes que não somente o futebol. Então a Maria Esther Bueno, lá em Paris, né, jogando tênis, ele fez muita coisa, muita coisa. E aí quando ele trabalhava lá na Record, né, e ele isso, sei lá, nem sei quando que isso começou, acho que na década de 60, pediram para ele lá, o diretor, né, da rádio pediu para ele e buscar alguma orientação, alguma informação, porque queria que a gente tivesse aqui uma previsão do tempo bem feita, bem colocada. E o Vernizzi não entendia nada de previsão do tempo, mas o diretor falou para ele: tenho certeza que você vai atrás da informação, que você vai conseguir fazer. E ele passou a se dedicar a estudar. Ele foi para o aeroporto de Congonhas, ele foi para um monte de base aérea para aprender como que o pessoal ficava sabendo, né, da previsão do tempo para poder coordenar lá as subidas e descidas dos aviões. Ele entrou em contato com a NASA, ele acabou virando um homem do tempo intuitivo, né? Ele tinha todo estava dentro dele aquilo, né? E ele também não sabia disso. Então, o Narciso Vernizzi, ele é conhecido de todo mundo, todo mundo. Isso é um nome do rádio, e como o nome dele, eu homenageio todos os radialistas, todos aqueles que têm história com o rádio, né? E eu tenho um carinho muito especial pelo Narciso Vernizzi, porque quando ele trabalhava lá na Record, a Record ficava ali em Moema, né? Ali na Rubem Berta e tal, e a entrada dela era por uma rua paralela ali, perto do aeroporto de Congonhas, e eu morava ali na Moacir. A Record ocupava um quarteirão inteiro e a Moacir era uma das ruas. E eu tinha lá para os meus 11 anos, por aí, quando eu fui morar lá. E aí o Vernizzi, ele estacionava o carro na frente da minha casa, do outro lado da rua, né? Era uma rua muito larga, assim. Então, eu estava sempre lá fora brincando, eram outros tempos, né? E brincando, e lá, e eu conversava com ele todo dia, uma pessoa extremamente generosa, atenciosa, carinhosa, educada, de bem com a vida, sabe? Então eu cumprimentava ele todo dia, né? E aí ele ia trabalhar e depois, quando ele ia buscar o carro, muitas vezes eu encontrava com ele à noite também. E a gente acabou adquirindo assim um carinho ali, uma amizade, né? De uma criança com a pessoa que estava, nossa, ele estava entrando para trabalhar lá na TV, né? Eu achava aquilo muito legal. E desde antes de conhecer o Vernizzi, o meu sonho quando eu era criança era ser astrônoma. Eu adorava astronomia, eu tinha livros, eu pesquisava, eu fazia um monte de coisa. E aí eu fui procurar saber, né? Meus pais, claro, me ajudaram, como que o que eu precisava fazer para poder me tornar uma astrônoma. E naquela época, foi em 1975, que a gente descobriu que no Brasil não existia faculdade de astronomia, que para você poder chegar a ser um astrônomo, você tinha que fazer 3 faculdades, ou física, ou matemática, ou meteorologia. E quando eu estava na 5ª série, eu estudava no Colégio Oswaldo Aranha, lá no Brooklyn. Quando eu fiquei sabendo disso, eu tinha 10 anos, então eu já conheci o Vernizzi desde os 10. Aí, o que eu fiz? Eles falaram que era para a gente fazer um trabalho sobre a profissão que a gente queria ser no futuro. Então, para eu poder me tornar astrônoma, eu tinha que estudar meteorologia. O que eu fiz? Corri lá no Vernizzi um dia lá que ele chegou e falei para ele: ai, seu Narciso, eu preciso fazer um trabalho para a escola assim, porque eu quero ser astrônoma. E daí expliquei tudo, né, aquela coisa. Mas não teve dúvida, ele me levou lá dentro da TV Record, ele me mostrou tudo no estúdio dele, os instrumentos que ele mesmo desenvolveu. Nossa, ele era uma pessoa assim, eu passei, nossa, acho que mais da metade de um dia lá junto com ele, conhecendo tudo, vendo ele trabalhar, vendo tudo ali dentro, né?
E aquilo foi para mim, nossa, quando eu cheguei na escola para apresentar o trabalho, foi uma coisa assim, ninguém nem acreditava, né? Nossa, ela tá mostrando coisa. Olha o Narciso Verniz, ele era muito famoso, né? O Homem do Tempo, né? Então, assim, e aí a gente morava lá em Moema e depois de um tempo a gente mudou para o Brooklyn. E o Verniz morava lá no Brooklyn com a família dele. E quem era a família dele, né? O esposo, os filhos, entre eles o Celso Vernizzi, né? Que o pessoal aqui de Peruíbe conhece com certeza, porque o Vernizzi mora aqui em Peruíbe e continua com a alcunha de o Homem do Tempo. E quando a gente morava lá no Brooklyn, meu pai ia na padaria comprar pão e o Vernizzi estava sempre lá, na Avenida Central, né? Avenida Padre Antônio José dos Santos. E era muito engraçado, porque quando ele entrava na padaria, todo mundo começava a perguntar: e aí, Vernizzi, vai chover amanhã? Não vai e tal. E ele sempre muito risonho, muito agradável, muito educado. Então, meu pai encontrava com ele todo dia, eu encontrava eventualmente, né? Mas meu pai ia lá comprar pão todo dia, então encontrava com ele e ele batia papo com todo mundo. Então eu tenho assim um carinho muito grande por ele. E aí, depois de uns anos, meus pais mudaram aqui para Peruíbe, né? E aí, depois de um tempinho, o Celso Vernizzi veio também com a família dele para cá. Essa história até eu conto no meu primeiro programa, no primeiro programa Sofia Golfeto na estreia, foi o Celso Vernizzi que eu entrevistei. Então, eu estou colocando o link aqui embaixo para quem quiser ver. Ele conta um pouco a história, tanto do pai quanto a história dele, como que ele veio morar aqui em Peruíbe, porque aqui ele ficou, né? E hoje nós temos o grande privilégio de ter o Homem do Tempo morando aqui na cidade. Ele tem o mesmo perfil do pai, uma pessoa extremamente generosa, carinhosa, atenciosa, inteligente, é jornalista também aprendeu a trabalhar com a previsão do tempo, né? E ele acabou tendo algumas passagens com meus pais também aqui, e assim, foi uma coincidência muito grande, porque eu também vim morar aqui em Peruíbe há alguns anos, né? Então hoje eu tenho uma proximidade muito grande com o Vernizzi, eu sinto assim uma honra enorme, né? De poder, mesmo que de longe, ter uma convivência perto, porque eu conheci o pai dele, eu fui abraçada e acarinhada, né, pelo Verniz, assim, com aquela coisa, né, aquela empolgação de criança, e no fim eu fiz faculdade de nutrição, não que eu tenha deixado de gostar de astronomia, né, mas eu fiz faculdade de nutrição e depois eu também me formei como personal organizer, né, e a vida da gente muda pra caramba, e hoje eu tenho aqui um canal no YouTube, e eu já fiz programa na TV e também produzia o meu programa, então assim, as voltas que a vida dá. Mas quando você tem a energia das pessoas, né, combinando, quando aquela coisa é para ser, eu jamais imaginaria que uma história que começou lá atrás, quando eu era criança, que eu ouvia falar, que eu ouvia o Vernizzi falando no rádio todo dia, né, porque minha mãe ouvia todo dia, eu nunca imaginei que a minha vida ia ter tantos cruzamentos aí com a vida deles, né, da família, com a história deles, e muito menos que um dia eu ia ter a honra de morar na mesma cidade que o filho dele, também o Homem do Tempo. Então, deixa eu ver aqui se eu não esqueci de falar nada. Ah, tem mais coisa para falar, mas o vídeo já tá com 18 minutos, ó. O pessoal do show do rádio, né? Que tinha o corintiano, o parmeirista, o São Paulino. Meu avô ficava ouvindo futebol e eu via esse show do rádio aí direto lá na janela do quarto dele, lá na Vila Mariana, onde ele morava. O Wilson Fittipaldi, inclusive o Vernizzi fala aqui no link, aqui no programa, ele fala do Wilson Fittipaldi, sim, o pai do Emerson Fittipaldi, do Wilson Fittipaldi, né, que era conhecido como Barão, porque ele também trabalhava com esportes, né, ele também era jornalista e ele narrava uma série de coisas. E depois ele começou a fazer a narração no rádio das corridas, né, de Fórmula 1 aqui em São Paulo, se eu não me engano na TV também, e ele narrou a vitória do Emerson aqui no Brasil. Então, é muita lembrança, é muita coisa boa. Então, hoje, para mim, é um dia realmente para comemorar.
Vernize Filho, Celso Vernize, muito grata, olha, muito grata mesmo por toda a atenção, por todo o carinho, o trabalho que você faz. E seu filho Bruno, né, também tá indo mais ou menos, né? Ele te substituiu quando você precisou ficar afastado aqui da sua previsão diária, né, no Facebook e no Instagram, e o Bruno te substituiu. Rosa, que é a esposa do Celso, um beijo para você também. Eu agradeço muito. Eu espero que aí vocês tenham gostado dessa fora do combinado aqui, né? Mas são momentos assim de descontração, de boas lembranças. E vou encerrar lembrando de mais um programa na Eldorado FM, que era o Boca da Noite. Eu era ouvinte assídua do Boca da Noite. Ele era um programa que começava à meia-noite, né? E só tocava música romântica, músicas assim para namorar. E eu vivi muitos bons momentos ouvindo o Boca da Noite, né? Era na Eldorado, é. E assim, eu só tenho a agradecer por todas essas alegrias, por todas essas boas lembranças, né? As ruins a gente deixa para lá, a gente esquece. O que importa é guardar a emoção e o sentimento bom no coração. Então eu deixo aqui meu desejo de um final de semana legal para todos, muita paz e muita luz, namastê, e ó, um beijo para você e para os aniversariantes e para todo mundo que tem a ver com a história do rádio. Tchau!